Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Estamos começando nosso primeiro vídeo do Entrevista na Live, dentro do nosso Cubo de Ideias. Nosso trabalho com o nosso projeto de entrevista é poder proporcionar para vocês uma nova comunicação, um novo conteúdo, um novo trabalho aí que vocês possam curtir, aproveitar os conteúdos. E hoje nós vamos estar entrevistando a Érica Franco, o Carlos Roberto, para que a gente possa aí trocar um pouco de ideia dentro desse cubo e que a gente possa fluir com bastante conteúdo, tá? Começando com as damas, hoje estamos com a Érica Franco. Ela é nossa profissional na área de treinamento e desenvolvimento. Ela é formada em publicidade, né? Tem toda uma experiência com treinamento e desenvolvimento e com EAD, né? Toda essa parte de educação online, que hoje, dentro desse processo, é um ponto importante nas organizações. E para fazer esse contraponto dentro do Cubo de Ideias, nós estamos com o Carlos Roberto, professor, educador na área de filosofia, da parte de finanças e também do mundo organizacional. E começando com um tema que a gente vai fazer desse primeiro vídeo, a gente quer falar o olhar da nova educação organizacional, né? Como a gente vai andar com esse novo olhar dessa educação e começando com esse nosso bate-papo, perguntando aí, olhando principalmente primeiro para a parte organizacional, Érica, nesses desafios agora, que toda essa parte da pandemia, toda essa mudança que vem acontecendo na parte do EAD também, provavelmente tendo esse boom dessa parte online, como vai ficar esse processo novo aí, com o olhar das empresas se reinventando no que se diz educação organizacional? Antes de começar a responder e falar um pouquinho de cenários de educação à distância no Brasil, eu já quero aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui com profissionais maravilhosos, tanto o Rodrigo como o Carlos. Então, é uma honra estar nesse encontro com vocês e poder compartilhar um pouco de informações. Desde já agradeço. E vai ser uma live muito gostosa, muito dinâmica, falando exatamente do cenário atual, né? Então, quando a gente fala de educação à distância, existem dois mundos, né? Então, a educação à distância falando de formação e a educação à distância falando das corporações, de como isso funciona no mercado de trabalho. E para a gente falar de cenário, não tem como a gente falar do cenário do EAD neste momento de pandemia, né? Então, eu trago alguns dados aqui para vocês. Então, a gente teve um aumento de 78% em matrículas de cursos EAD, segundo a Cata Educação, no mês de maio. Então, assim, uma crescente muito significante para este momento. Para vocês terem ideia, mais ou menos, de busca no Google, desde o nosso número maior, desde 2015, foi alcançado agora no mês que começou a pandemia. Então, de maio, abril, maio, junho, nós tivemos o maior pico de busca dentro do Google. E olhando um pouco para o lado corporativo, o Estadão parece que já estava até prevendo. Em novembro de 2019, ele fez um levantamento, um estudo que mostra que 90% das empresas que tinham uma mini área corporativa de educação corporativa, 90% delas já estavam utilizando os formatos dentro do ensino à distância, né? Então, acho que o mundo inteiro já estava sentindo o que ia acontecer. E cada vez mais as ferramentas estão com maior tecnologia, com maior inovação, então você consegue ter maior aderência dentro do usuário. E as empresas estão optando cada vez mais. E tem uma pesquisa interessante também do LinkedIn, que olha só o que diz pra gente, que 70% das pessoas buscam fazer algum tipo de certificação, algum tipo de curso, atualização online, quando elas querem ou procurar um novo emprego, ou fazer a transição de carreira, né? Isso deixa muito uma pulga assim atrás da orelha da gente, falar, poxa, por que a gente procura um curso, mesmo que sendo à distância, apenas no momento em que a gente quer fazer uma transição, que a gente quer mudar de carreira, ou que a gente quer aprender algo novo, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem falar desse cenário, a gente vai até desdobrar um pouco mais referente a esses assuntos, mas eu quis trazer esses dados exatamente para contextualizar, né? Então, qual é a modalidade que está sendo trabalhada desde que começou janeiro, fevereiro, que entrou a pandemia? O que muda dentro desse cenário? E isso o Carlos vai poder me ajudar muito em duas questões que eu tenho aqui.
Com a minha grande experiência trabalhando com ensino online, o meu maior desafio sempre foi o perfil das pessoas. Então, eu tinha muitas pessoas que falavam assim, eu adoro o ensino à distância, mas eu não tenho a disciplina para fazer. Eu não consigo aprender, eu não consigo montar uma agenda de trabalho. Então, o meu maior desafio com a implantação de universidades corporativas que eu tive o privilégio de fazer, até fazer toda a gestão dela e encontrar essas pessoas no meio do caminho. Esse é um ponto, Carlos, que eu quero que você me ajude. E um outro ponto é como o usuário, como que nós temos que nos organizar para escolher o melhor curso. Né? Então, o momento, ele é claro, assim, o EAD, ele é o que veio para ficar, para se consolidar, para a gente ter diversas experiências. Mas qual é a melhor forma para eu buscar um curso que eu realmente quero? Principalmente olhando para o cenário de hoje, que a gente sabe que o desemprego está aí, as pessoas, ou se elas estão empregadas, elas estão se sentindo ameaçadas, então elas precisam se desenvolver cada vez mais, e muitas vezes elas se deparam nessa situação, ou ela fala que não tem perfil para estudar online, ou ela não sabe o que estudar. E aí eu vou tocar a bola aqui pro meu parceiro de live, colega de trabalho de profissão, o Carlos, para ele me responder essas duas questões. Primeiro, essa questão do perfil, Carlos. Como que é uma pessoa que ela tem na cabeça dela que ela não consegue fazer o ensino à distância? Bem, Érica, obrigado pela pergunta, né, pela provocação, a primeira provocação. Mas antes também quero agradecer muito o Rodrigo, o time do Cubo de Ideias, e o convite para participar desse projeto, né, desse primeiro ponto, desse grande projeto, que a gente falar um pouco de desenvolvimento, falar de pessoas, falar de vida, falar de carreira, mas de uma forma muito leve, né, sem trazer todo o academicismo, né, que às vezes a gente encontra, e também sem trazer soluções muito fáceis, né, nesse mundo fast food que a gente vive, né. Eu não vou falar o nome da rede, porque senão a gente não tem contrato de marketing, mas nós não temos merchan, né? Mas nós estamos hoje numa sociedade muito fast food, em que as soluções são fáceis, né? Mas trazendo um pouco a reflexão da sua primeira pergunta, do perfil das pessoas, eu digo o seguinte, né? Eu observo 3 grandes pontos. O primeiro é que a nossa formação, né, a nossa educação, ela sempre foi muito formal. Nós temos hoje, claro, nativos digitais, mas hoje a maior parte das pessoas que estão dentro das organizações ou estão fora, estão desempregadas, elas vieram daquele modelo de quê? De sala, né, retangular, carteira, cadeira, lousa, professor, e você fica ali num estado, de certa forma, em inércia, né, recebendo as informações. É como se você fosse um coadjuvante do processo da aprendizagem, né? Olha só, nesse momento do Covid, da pandemia, qual é a maior reclamação, ou uma das maiores reclamações dos pais? Eu tenho que ajudar meu filho a estudar e eu nem sei o que é mais log de 10, mas eu tenho que saber para poder ajudar o meu filho. Então, nós éramos um pouco coadjuvantes do processo da aprendizagem. Quando você vai para o ambiente digital, você muda um pouco esse perfil. Você é ator ou atriz do processo da sua aprendizagem, né? Então esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu falo que é a questão da resistência ao novo, né? Imagine que o ser humano, ele gosta da novidade, ele gosta de estar dentro de um ambiente que as coisas acontecem, mas o novo, no primeiro momento, ele cria uma certa resistência. Não sei se vocês vão lembrar, né, todos que estão aí nos acompanhando nessa live, de um desenho chamado Croods, né? E era um desenho da Disney, da Idade da Pedra, em que tinha uma família que o pai era super protetor e ele tinha medo do novo. E a filha era mais atirada. Mas em alguns momentos do filme, ela também ficava com medo do novo, né? Eu digo que a pessoa mais aventureira, ela só vai pular do avião se ela tiver certeza que o paraquedas vai abrir. Ninguém é louco de pular de um avião sem a certeza que o paraquedas vai funcionar. Ou seja, o novo ele é bom, mas é um novo controlável. E nós entramos no momento hoje da nossa sociedade que a gente percebeu que tem coisas que não estão no nosso controle. E aí você também tem uma resistência. Será que essa nova tecnologia, essa nova metodologia de educação realmente dá certo? Olha só,
Érica e Rodrigo, a educação EAD ela não é tão nova assim. Né? Eu me lembro lá do telecurso 2º grau na televisão, né? Instituto Monitor, né? Isso já denuncia um pouco a minha idade. Mas a gente vê cultura, 5h30 da manhã. É isso aí, né? Então, não é novo, mas hoje está no forceps, né? Você tem que, se você não for na educação à distância, você não consegue se desenvolver profissionalmente. Mas veja bem, você já deve ter conhecido alguém que, fazendo um curso, fala o seguinte, estou fazendo um curso à distância, mas como é que vem meu certificado? Vem lá escrito EAD? Então tem uma certa desconfiança. O à distância, o digital, ainda era visto como algo menor, mais fácil, mais simples e que não trazia o devido conhecimento. Hoje a gente está vendo que não é assim, né? Depende muito do seu entrosamento junto a essa modelagem. E para terminar... Carlos, até perguntando isso para você, é como se o cérebro criasse um bloqueio. Ele cria um bloqueio, né? Porque aquilo ali é diferente. Eu vou ter que ficar na frente do computador, ninguém vai me dar uma instrução. Como é que eu vou me adaptar a esse novo processo, né? Então ele cria um bloqueio e olha aquilo com uma certa desconfiança. Isso dificulta a aprendizagem. Isso até na aprendizagem normal. Tudo aquilo que você desconfia, você cria um bloqueio, então você tem que primeiro ultrapassar esse bloqueio para abrir campo para a fertilidade do conhecimento. Uma barreira, né? É uma barreira. E o terceiro ponto, eu digo que nós somos relacionais. Nós gostamos da conexão face-to-face, né? Estar junto, né? A conexão com as pessoas. O Covid está trazendo isso. Pessoas que são extremamente das redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e outras redes sociais famosas, hoje estão com saudade de sentar com a sua família, encontrar seus amigos no barzinho. Por quê? Porque nós somos seres sociais, nós somos relacionais. E aí, ficar extremamente somente no digital, ainda para algumas pessoas, você perde o processo da aprendizagem. O processo da aprendizagem ele é sistêmico, né? O Érica e Rodrigo. Né? Nós temos aí a visão sinestésica, a visão visual, nós temos a parte auditiva, e aí a gente perde um pouco da parte sinestésica, que é o contato. Né? Por que às vezes num treinamento organizacional tem uma dinâmica de contato? Porque isso também é um processo de aprendizagem no dia a dia. Eu acho que isso é a primeira pergunta. Qual era o segundo questionamento? Também, né? Contribuindo com você, Carlos, essa questão cultural é muito forte, né? Então, eu estava acompanhando esses dias mesmo essa questão, né, de como vai ficar o ano letivo. Né? Eu prefiro que o meu filho perca o ano letivo, porque eu tenho certeza que ele não aprendeu no ensino à distância. Então, é uma questão cultural que vem lá de trás. E como o Carlos colocou muito bem, o ensino à distância, ele existe há muitos anos. Né? E cada vez mais, para quem trabalha com isso, a gente sabe o quanto que evoluiu, o quanto nós temos diversas metodologias para criar uma interação, para criar maior aderência, para fazer... Não necessariamente você precisa ter um professor ali explicando. Se você constrói o ensino à distância, um conteúdo online que tem uma metodologia muito bem estruturada, você consegue substituir tranquilamente um professor dentro de uma sala de aula, desde que não tenha essa resistência cultural que o Carlos acabou de explicar para a gente começa a entender e abrir um pouquinho a mente, né? Não, com certeza. O meu filho não precisa perder o ano letivo porque ele teve aula online. Não, né? Muito pelo contrário, ele pode ter um aproveitamento muito maior na aula online do que num presencial se ele não tiver realmente com a vontade, com a disposição e com a mente aberta para receber todo aquele conteúdo que está sendo Não existe mágica na aprendizagem. A minha esposa é da área também da educação, é uma via de mão dupla, né? Você também tem que se dar um pouco. O outro, ele dá um conteúdo e você também se dá dentro desse conteúdo para você poder construir o processo de aprendizagem. A segunda pergunta é, qual é o curso que eu vou escolher, né? Eu digo assim, que primeiro você não tem que reinventar a roda, mas antes de tudo você tem que se conhecer, né? Isso talvez seria um assunto de uma outra live, viu, Rodrigo? Mas eu vou trazer aqui um pouco a reflexão e trazendo um pouco da filosofia, né? Na Grécia Antiga, né, tinha o Oráculo de Delfos, né? O Oráculo de Delfos, ele era na cidade de Delfos, era um templo, né, que foi erguido em louvor a Apolo, né?
E nesse oráculo de Delfos as pessoas procuravam para receber conselhos, né? Na época são os coaches da época, né? Então, o que eu faço, né? Só que no portal do oráculo de Delfos tinha uma frase muito famosa, que é o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, antes de você fazer uma pergunta, você tem que se conhecer. Eu digo que as pessoas às vezes caem em algumas armadilhas em momentos de desespero. Elas acabam atirando para todo lado, né? E não é bem assim. Você tem que entender assim, qual é a sua área, né? O que você se dá bem enquanto execução profissional e aquilo que você tem que complementar diante das suas competências, né? Então, não é uma resposta fast food, né? Me dá um número, te dou lá um sanduíche, uma batata e uma Coca-Cola. Mas basicamente qual é a sua área de atuação? Por exemplo, né, eu tenho uma formação bem multidisciplinar, mas tudo isso me apoia no meu dia a dia dentro da área, por exemplo, de recursos humanos. Então, assim, se eu estivesse hoje no mercado buscando uma recolocação, eu vou tentar reforçar mais ainda esses meus skills, essas minhas competências, para que eu possa estar mais integrado dentro da área. Vou dar um exemplo de RH que fica um pouco mais fácil. Geralmente, alguns profissionais de RH, isso está quebrando bastante, né? Mas alguns profissionais de RH, eles vão muito na linha de humanas. Eu quero fazer entrevista, eu quero fazer cultura organizacional, eu quero fazer desenvolvimento. Mas o RH, ele também tem muito número. Eu não estou falando de departamento pessoal. Eu estou falando de número, de análises, né, conjugadas, de apresentar esses números para uma diretoria. Será que você tem esse skill? Será que você consegue vender o seu peixe de RH enquanto números de negócios para a sua organização? Eu estou dando um exemplo. Talvez nesse momento, independente da área que você ou publicidade, ou RH, ou administração, buscar quais os skills, quais as competências que você tem que trabalhar para estar cada vez mais competitivo dentro do mercado. Eu digo que é uma competência chamada empregabilidade, tá? Aproveitando esse ponto que você colocou, Carlos, até vou direcionar essa pergunta para a Érica. Dentro desse contexto, se a gente for falar de competências, nesses skills que você está comentando, e se a gente for olhar um pouco para esse cenário, né, da educação à distância, né, essa maturidade desse processo. Nesse sentido, Érica, falando de competências para esse formato que a gente está muito mais agora acelerado com o online, nesse ponto que você colocou até da educação, como ele vai se migrar, quais são as competências que você vê para esse novo profissional, para o mercado, em relação a essa maturidade também para esse novo conteúdo que está muito mais online, e o presencial vai começar a virar algo muito também menor, mas com grande valia. Uhum. É até interessante falar que quando a gente fala, né, dos skills, né, então eles são divididos em dois mundos, né, Carlos? O soft e o hard. E o hard. Então, assim, o que é a questão do hard skill? É tudo aquilo que eu vou fazer um curso de Excel. Eu vou lá, vou aprender uma fórmula, vou fazer rapidamente eu consigo me desenvolver. O soft é toda essa parte das nossas competências comportamentais. Então, olhando para o que o Carlos está falando, então a minha formação é publicidade e propaganda. Dentro da minha formação, eu, em determinado momento da minha carreira, fiz escolhas. E a todo momento a gente faz essas escolhas. Então, eu como publicitária, a minha primeira escolha na minha carreira, eu vou atuar dentro de publicidade e propaganda e vou para a área publicitária, ou eu vou para a área de desenvolvimento? Foi a primeira escolha que eu fiz. Escolhi para a área de desenvolvimento. Ok, quais são as competências, o grupo de competências que eu tenho que me desenvolver para eu ser apta a conseguir realizar o meu trabalho de forma assertiva? Aí eu fui me desenvolver dentro daquele conjunto de competências que foi lá atrás, faz algum tempo, que eu fiz essa escolha. Não ri não, Carlos, que nem faz tanto tempo assim. E aí, a todo momento, quando a gente fala em desenvolvimento de carreira, a gente tem que desenvolver competências, né? Que são soft skills, são os hard skills. Então, a todo momento, a gente vai desenvolver, a todo momento a gente escolhe.
E eu acredito muito que este é o momento que todos nós temos que escolher algumas competências, avaliar aquelas que a gente já tem e escolher novas competências para desenvolver, olhando o cenário atual. O cenário mudou, né? Então, não é porque eu sou competente numa coisa, vou ser para o resto da vida. Eu preciso sempre me atualizar. E aí a gente utiliza muito o que é desenvolvimento, que a gente fala muito do chá, né? O chá nosso de todos os dias, eu costumo falar muito. O que é o chá? É o conjunto de conhecimento, de habilidade e de atitude. Né? Então, é mais ou menos como se eu fosse tirar a habilitação. Né? Então, eu tenho chá, eu tenho conhecimento, habilidade e atitude? Não. Primeiro, o que a gente geralmente faz? Vai lá e faz toda a parte teórica. Legal, eu já sou competente em dirigir? Não, porque eu tenho só a parte teórica. Aí eu vou para a parte prática, vou lá, faço as aulas na autoescola, tirei a habilitação. Eu já sou competente em dirigir? Não, porque eu tenho conhecimento, tenho habilidade. O que eu preciso ser para eu ser competente? A atitude, para eu poder treinar a minha habilidade e ser competente naquela função. Então, isso serve para tudo, para andar de bicicleta, para desenvolver um projeto, para entrar numa empresa dentro de uma área que eu não conheço. Então, eu costumo dizer que o A do chá é o mais importante, que se eu tiver atitude, eu vou atrás do conhecimento, eu vou treinar a minha habilidade e eu vou manter essa roda sempre girando, que é o que vai fazer com que eu me desenvolva cada vez mais. O conhecimento, ele nunca acaba, né, Érica? Ele sempre está em constante crescimento, né? Ele não se esgota, o conhecimento não se esgota. E quando a gente olha, assim, por exemplo, para uma competência técnica, né, que a gente estava falando. Então, eu aprendi eu fiz um curso avançado de Excel. Aquele curso avançado de Excel, ele vai durar um tempão, né? Dificilmente vai mudar alguma fórmula, o PROC-V, né? Ele sempre vai continuar sendo o PROC-V, ele não vai mudar aquela forma de fazer. Diferente de uma competência comportamental, que a todo momento, eu fui promovido dentro de uma empresa, eu vou precisar desenvolver novas habilidades para que eu seja competente para passar de auxiliar para analista, de analista para especialista. E quanto mais você sobe, maiores são esses conjuntos de competências. E eu costumo olhar muito para o cenário hoje e enxergar algumas competências assim essenciais que nós precisamos fazer esse exercício de identificar. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de dar algumas notas e escolher algumas. Não adianta, foi o que o Rodrigo falou, não adianta a gente sair atirando para todos os lados. Escolhe as competências que você vai desenvolver que mais se enquadra no seu momento de vida hoje. Eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando, eu estou buscando uma oportunidade, eu estou querendo fazer uma transição de carreira, olhando para o cenário atual. Então, eu listei 5 competências aqui para a gente falar um pouco. A primeira é a criatividade, a segunda é persuasão, a terceira é colaboração, a quarta é resiliência e a quinta é adaptabilidade. Falando rapidamente sobre elas, então, criatividade. Criatividade, para mim, é uma competência que é exigida hoje, mas muito exigida hoje, mas que ela deveria ser sempre, independente do nível de atuação que você está, da área que você está. Os grandes profissionais, eles se destacam de acordo com a criatividade que eles têm, da competência que eles têm de fazer a mesma coisa de formas diferentes. Né? Então, não é porque aquilo já é bom que ele vai continuar bom para o resto da vida. Como eu posso fazer aquele determinado trabalho de forma criativa, de forma inovadora. E eu costumo dizer muito, isso eu aprendi na minha longa jornada de trabalho, que tinha uma pessoa que dizia, né, que inovar é sempre questionar o que existe e propor novas soluções. E se eu não for criativo, eu não consigo fazer isso acontecer e me destacar. A persuasão, né, é o momento que a gente está se vendendo a todo momento, né? Então, o crivo de análise, de mensuração, ele está muito mais forte. Então, quanto mais eu souber me vender, quanto mais eu souber vender as minhas competências, mais destaque eu vou ter. Isso vai ser um diferencial na hora de uma vaga de emprego, na hora de fazer um projeto, de entregar um projeto, até mesmo em coisas comuns, né, que a gente costuma fazer no dia a dia. A todo momento a gente está se vendendo. Aqui, por exemplo, neste momento, nós estamos nos vendendo a todo momento, né? A persuasão não é algo específico para quem trabalha com vendas. A todo momento, eu acordei e saí da cama, eu estou me vendendo. É uma mentalidade, né, Érica? E eu digo o seguinte, né? Eu sempre falo para algumas pessoas que vêm conversar comigo sobre carreira,
que a diferença da pessoa física para a pessoa jurídica é que a pessoa jurídica tem o CNPJ e eu tenho o CPF. Mas ambos têm a mesma natureza, que é prestar um serviço para um cliente. Às vezes eu presto serviço para o meu CNPJ, né? E o meu CNPJ e o CNPJ presta serviço para outro CNPJ ou para outros CPFs. Então, assim, a natureza da nossa atuação é muito similar. Por isso que você falou assim de estarmos nos vendendo, e claro, no aspecto positivo, mas é mostrar as nossas competências enquanto capacidade de resultado e de entrega, né, para aquelas pessoas que têm alguma expectativa diante do nosso trabalho. Sim, assim até dizer, eu costumo dizer, trazendo um pouco para a vida pessoal, né, dentro do nosso relacionamento. Todo momento a gente está se vendendo, todo momento a gente quer ser a nossa melhor versão. E isso é se vender, isso é atuar com a persuasão muito forte. A outra questão, a outra competência que eu acredito ser muito forte é a questão da colaboração. Então, acabou aquela coisa, eu vou estudar, fazer o meu curso aqui à distância quietinho e não vou compartilhar com ninguém. A todo momento, nesse cenário atual, é compartilhando, é fazendo lives como a gente está fazendo, é reunindo a equipe dentro dessas aplicativos e plataformas que a gente tem. Quando a gente fala para esse pessoal mais jovem, que está a todo momento em redes sociais, está todo mundo colaborando com todo mundo. Né? Então, a foto e os stories que você coloca lá, falando que você comeu um pudim maravilhoso, você está colaborando com alguém que gosta de pudim, que vai ver aquele vídeo, você está colaborando para os dois lados. Né? Então, você está colaborando para a empresa que está vendendo pudim e para a sua rede de amigos que adora pudim, que vê o pudim maravilhoso que você está postando. Então, a todo momento, olhando para o nosso profissional e para o nosso pessoal, é um momento de compartilhar. Né? A gente trazendo para o momento do Covid, todo mundo está compartilhando informações, está colaborando para que todo mundo consiga sair deste momento que a gente está da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. É a questão da resiliência, a gente sabe que é uma competência, né, que é até meio clichê, né? A gente ouve muito, não, porque tem que ser uma pessoa resiliente, né? Mas, poxa, será que a gente mais fala e menos faz, ou a gente mais pratica e fala pouco? Né? Então, quando a gente olha para a resiliência, eu tenho muito como assim, eu vou cair 7 vezes e vou levantar 8. Né? Vou levantar mais forte, vou buscar ir atrás dos meus objetivos. Eu sei que hoje, qual é o cenário que eu tenho? É fazer um curso à distância? Vou fazer esse curso à distância. É me reunir com a equipe do trabalho dentro de uma plataforma e cai conexão de um e cai conexão do outro e eu não posso ficar nervoso e eu tenho que ter paciência. E eu tenho que entender muito que, às vezes, o momento do outro não é o meu momento. Isso, eu acho que nesse cenário aqui a gente está tendo que ter muito, né? Porque eu acho que é um momento que, assim, eu moro num condomínio e as pessoas estão se matando. Né? Então, briga porque o filho do outro tá na varanda, porque o cachorro, porque a motoca, porque não sei o quê, e eu preciso me manter firme, tranquila, eu preciso estar muito resiliente e saber que o meu momento é diferente do momento que está do outro. E me manter... É uma resiliência com um equilíbrio emocional. Eu falo que a resiliência é a competência do bambu. Né? O bambu é aquele que enverga e não quebra. Mas tem uma coisa, tem uma pegadinha aí, viu, Érica e Rodrigo? Resiliência é bom até um certo momento, porque o bambu ele enverga, mas ele volta ao estado normal, né? Se você fica naquela resiliência no estado envergado, você vai ter um burnout, né? Você vai ter uma doença, você vai ter um estresse, você vai ter alguma situação que seja negativa. Mas realmente, o momento é de ter bastante resiliência, mas aquela resiliência do retornar, né? Você voltar ao seu estado de espírito com esse equilíbrio emocional para que você possa ter uma visão um pouco mais clara, um pouco mais transparente de quais os caminhos que você vai poder percorrer. Essa resiliência acho que chega nessa última competência, né, Érica? Porque Sim. Eu vou chegar no estado do bambu, Carlos, até o momento que eu me sinto adaptado, né? Quando eu vejo que eu me adaptei, eu volto não para o meu estado que eu estava, mas sim para um início do novo estado para dar continuidade, é isso? Sim, e é bem interessante falar, né, que a adaptabilidade, para mim, é a mais forte das 5 aí que a gente falou. Então, para mim, esse é o ponto que eu acredito ser o que todos nós precisamos nos adaptar e nos desenvolver, porque tudo mudou.
né? E não é que é o novo. Não é o novo, é assim, né? É assim e vai mudar de novo. Daqui a pouco tem outro acontecimento, daqui a pouco não existe mais o Covid, existe outra coisa, e nós precisamos nos adaptar. E aí entra muito a questão da resiliência, da inteligência emocional. Como que eu faço isso? Né? E aí eu já vou passar a bola aí para o Carlos falar um pouquinho de como trabalhar, né? Olhando para o nosso cérebro. Então a gente sabe que o nosso cérebro, ele sabota a gente a todo momento. Né? Então tem hora que você fala assim, não, hoje eu estou muito bem, eu vou conseguir muito desenvolver esse trabalho. Aí daqui a pouco não pega a internet, cai a live, o chefe liga no meio de outra ligação, aí você já manda tudo para o espaço e fala, não quero mais, o cérebro está ali sabotando, então eu quero que o Carlos me fale um pouquinho mais de como driblar, né? Como assim, ou você controla o seu cérebro ou ele vai te controlar. E qual é a melhor maneira para a gente trabalhar isso? Mas antes disso, eu quero deixar uma dica aqui rapidamente, foi até o que o Carlos falou, para a gente se conhecer cada vez melhor e para cada um conseguir se desenvolver, é ideal que cada um saiba quais são as competências que tem e quais precisam ser desenvolvidas. Então, um exercício rápido aqui que eu sugiro, você pode listar aí dentro da sua área de atuação ou dentro do seu propósito de vida, né? Porque as pessoas têm propósito de vida diferente. Então, eu sugiro que cada um de vocês listem quais são as competências que são importantes para aquilo que você acredita que seja. Dentro dessas 5, você pode dar nota de 1 a 10. Qual é a sua nota? Como você se avalia dentro daquela competência? Depois que você fizer isso para essas 5 ou para essas 10, eu sugiro não colocar 10, colocar no máximo 5, porque aí você tem um espaço para trabalhar melhor. Dentro dessas, você vai ter as que foram menos pontuadas. E a minha indicação é que você trabalhe essas competências que foram menos pontuadas. Então, eu vou da menor pontuada para maior. E aí eu vou me desenvolvendo dentro desse grupo de competências. E agora eu vou passar aí para o Carlos falar um pouquinho como que o cérebro, como que a questão cultural, como que essa questão da adaptabilidade do ser humano. É uma questão bem complexa também, né? Nós temos o nosso cérebro reptiliano, né? Para quem é da área de psicologia, sabe muito bem isso que eu estou falando. O cérebro reptiliano é o cérebro mais simples, né? É a camada mais simples do cérebro, é aquele que nos dá o instinto de sobrevivência, né? Então, e dentro desse instinto de sobrevivência é que você vai criando essas barreiras de proteção que possam te trazer algum tipo de ameaça, né? Eu digo que o cérebro reptiliano é aquele que talvez te jogue ao máximo possível dentro do teu estado animalesco, né? Mas você tem que resistir a ele e trazer para o estado mais de racionalidade. Eu falar um pouquinho das competências, né? Eu gosto muito da última, que é a adaptabilidade, porque é a competência do momento e ela não se esgota em si só. Eu falo que a adaptabilidade não é você se conformar, né, na forma do bolo, do pão, não. A adaptabilidade, eu digo que é uma competência um pouco mais sistêmica, em que você olha o ambiente que você está e você vai trazendo quais são as melhores estratégias, né? Eu falo que na vida você está atravessando uma floresta. Se por acaso você souber bem os códigos da floresta, você consegue passar nela muito bem. Igual aquele filme do Jumanji, né? Para quem aí já viu esse filme aí do Jumanji, o mais atual, tem uma floresta, eles têm que passar ali, porque tem os códigos, tem as missões. Para quem não conhece muito bem esses códigos, você vai ser mordido pelo leão, vai ser picado pela cobra, vai cair no buraco, então você tem que ter um pouco de clareza de como é que está esse ambiente e você vai se adaptando a ele. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Meus pais, até antes do Covid, né? Eles mal mexiam no celular, gente. Né? E aí tem uma história muito interessante, porque eles participam lá de uma igreja, né? E acabou, não vai ter missa, não tem a celebração, e eles fizeram grupos de oração. E aí vai minha mãe um dia ligando aqui para casa e falou assim, como é que eu mexo no Zoom? Eles criaram o Zoom. E o Zoom no celular, né? Então meu filho de 17 anos, o neto, que teve que explicar para os meus pais
como é que baixa o aplicativo, né? Como é que entra com o ID. Olha só como é que é a adaptabilidade. Se não fosse essa circunstância, esse momento, nunca minha mãe ia entrar num Zoom, ou meu pai, né? E hoje meu pai e minha mãe estão lá com o smartphone, fazem chamada de WhatsApp, né? Mandam fotos, mandam mensagens. O meu pai já criou uma conta no Facebook. Isso mostra que, e muito dentro disso que você falou, Érica, as coisas mudam. E não adianta você querer barrar o tempo e a mudança com as mãos. Vai te atropelar, é como uma onda. Né? Tem um outro filósofo que é o Heráclito, eu gosto muito dele, é pré-socrático. Ele é o filósofo do devir. O devir é um movimento. Ele tem uma parte que fala o seguinte, né? Que tudo flui, nada permanece. A história dele tem aquela questão do rio, que quando você entra no rio e sai do rio, o rio não é mais o mesmo. E você também não é. Então, assim, não adianta eu querer dizer que as coisas não mudaram e vão continuar mudando, porque a vida é mudança. Nós estamos aqui conversando, as nossas moléculas estão se movimentando. Não existe o estado estático da vida. Ô, Carlos, a vida como diz um constante devir. O poeta Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Com nada certeza, vai ficar. Com certeza. Então, quando você fala assim da questão das resistências, independente de cérebro, reptiliano ou não, tenta olhar o seguinte: se joga no movimento. Se joga no movimento, porque o movimento é algo que você vai ser, de certa forma, arrastado dentro desse processo. Agora, mas Carlos, eu quero ser dono do meu futuro, eu quero ser protagonista do meu presente. Aí eu digo assim, né? Igual aquela obra da Alice no País das Maravilhas. Quando ela estava perdida, ela encontra um gato. E ela fala assim: seu gato, eu estou perdida, você me ajuda? Aí ele falou assim: claro, Alice, né? Para onde que você quer ir? Ela disse assim: não sei. Aí ele diz assim: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho é viável. Então, o movimento, ele tá aí, ele vai te levando. Agora, você pode ajustar as suas velas e seguir a melhor rota diante das suas expectativas, né? Então, assim, por que a gente se sabota? Porque a gente tem medo do diferente, do novo, né? E como a gente combate isso? Tendo um pouco mais de clareza sobre as nossas deficiências, sobre as nossas necessidades e as nossas vicissitudes, as nossas fraquezas, né? Faz uma análise SWOT, né? Aquela análise fofa lá, né? De fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças sobre você mesmo. E aí você vai ter um pouco mais de clareza do que você está resistindo e daquilo que você precisa empregar um pouco mais de energia para transformar. Bacana, Carlos, isso me fez lembrar, Rodrigo, deixa eu só abrir um parênteses que ele falou. Tá bom, vamos lá. Da Alice no País das Maravilhas, né? E me fez lembrar muito que eu tô assistindo, não sei se vocês já assistiram um documentário do Walt Disney. Vocês já assistiram? Não, ainda não tive oportunidade. Já. Recomendo, é fantástico. E assim, antes de dar certo, deu muito errado. Né? Então eu costumo dizer que quanto mais nãos a gente leva, mais perto do sim a gente tá. Né? E o Walt Disney é muito assim, ele tem que se reinventar a todo momento, dá muita coisa errada. O Walt Disney ele foi demitido em uma das empresas por falta de criatividade. E ele começou a criar e cada vez mais então, o primeiro longa que ele entregou foi o Branca de Neve, foi maravilhoso. E aí ele se viu na obrigação de entregar o melhor ainda e não foi melhor, porque foi um desastre a próxima animação que ele entregou. E aí aquilo fez com que motivasse ele cada vez mais desenvolver novas competências de acordo com o cenário que ele tinha. Então era cenário de Primeira Guerra, de Segunda Guerra. Ele teve que se reinventar, desenvolver novas competências e ele não teve medo da floresta, levando para o que o Carlos falou. Daí, então ele sabia que ali ele ia encontrar animais, ia chover, ia fazer sol, ia fazer calor, e ele soube se reinventar e lidar com tudo que aparece, e levando para o nosso dia a dia é isso. Às vezes a gente se planeja, a gente sabe que a gente está super com as competências alinhadas, a gente sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, e às vezes a oportunidade não aparece. Então a gente tem que seguir, ter um propósito de vida, se preparar para que ele aconteça e ser resiliente,
e ter criatividade, e ter adaptabilidade, e ter inteligência emocional, porque, né, não é, o oceano não é tão azul quanto falam que é. A todo momento a gente encontra situações aí que a gente tem que se desenvolver, se reinventar, ser criativo, que o mundo, a vida não é a Alice no País das Maravilhas, né? Não tem um coelhinho. Às vezes tem, mas é bom não confiar nesse coelhinho. É verdade. Carlos, nós já falamos dos desafios dessa mudança do mercado, né? Falamos um pouco das competências desse processo, né? Todo esse conteúdo que vocês acabaram de colocar. Se a gente for olhar agora para 5 competências, olhando para esse novo mercado, ou para o mercado que está acontecendo agora, vem mudando bastante o perfil do profissional, né? Porque a gente sai de um perfil mais empresa, mais um perfil empresarial e sendo muito mais um perfil empreendedor para esse processo, né? A gente vem falando muito do movimento ágil, das mudanças de maior velocidade, né? E com tudo isso, quais são os próximos passos desse processo de mudança profissional, Carlos? O que o profissional começa a olhar e começar a se desenvolver mais com tudo isso que a gente já falou? Olhando para o que está passando agora com esses desafios, as competências que a gente colocou e os próximos passos. O Rodrigo, tem uma coisa que é interessante, né? Uma frase, eu não vou lembrar do autor, mas é uma frase aí dessas páginas de insights, né? Que fala o seguinte, né? Que a sua carreira ela é muito preciosa para você delegar para outras pessoas ou delegar para uma empresa, né? Eu acho que todos os profissionais hoje, independente da área, estão enxergando em maior ou menor grau, porque a gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma régua e dentro do mesmo balaio, né? Como aquela frase, nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, em barcos diferentes, né? Mas hoje, a maioria dos profissionais estão enxergando que eles têm que ter protagonismo, né, diante da sua carreira e principalmente autogestão do seu conhecimento. Não dá para terceirizar, né, Carlos? Não dá para terceirizar. Carreira não terceiriza. Carreira e conhecimento você não terceiriza. Você não coloca na mão de outros. Você que constrói essa caminhada, você que constrói esse processo, né? Sabe aquela questão do empoderamento? Hoje as pessoas elas têm que estar empoderadas dentro do seu processo de transformação e dentro dessa travessia, né, difícil que nos jogou aí o coronavírus ou agora a economia, né, e todas essas incertezas. Eu como filósofo, né, estudante de filosofia, o ser humano ele se apega às certezas, mas a gente já tem uma vida muito incerta, porque a gente tem uma vida em movimento e em constante transformação. Eu acho que isso, o novo profissional, ele tem que começar a enxergar. Rodrigo, você falou um termo muito legal, do empreendedorismo. Eu nunca fui um empreendedor, porque eu nunca criei uma empresa, um CNPJ. Claro que eu já fui um microempreendedor individual, né? Na verdade, nem isso era autônomo, porque como professor universitário, em algumas faculdades eu fui registrado, em outras eu trabalhei como PJ. Mas eu nunca criei um CNPJ para vender alguma coisa, até mesmo na consultoria, eu nunca fiz isso, né? Mas eu sempre fui muito intraempreendedor, porque eu sempre trabalhei dentro de empresas. Mas eu nunca fiquei no estado de total conformismo dentro do meu processo. Olha só, eu não estou dizendo que eu não sou feliz e contente com aquilo que eu faço, mas eu sempre tenho que ter um ponto de melhorar aquilo que eu posso trazer, não só para a minha entrega, mas para mim. Tem uma frase que eu falo muito para a minha equipe, que serve para mim também. Se eu entregar todos os resultados por mim esperados dentro de uma empresa, mas se eu não me desenvolver, eu não desenvolver a minha equipe, eu não fiz o meu trabalho. Eu não cresci enquanto profissional, eu não cresci enquanto pessoa. Assim, você me perguntou agora, Rodrigo, o que espera? Não é o que espera, é o que já está, né? Se a pessoa ela não parar e não olhar e dizer o seguinte, cara, o que eu preciso fazer agora para me manter mais ativo, mais atrativo,
atual, né? Mais atualizado, com um portfólio um pouco maior dentro de mim, né? Dentro das minhas possibilidades, você já está perdendo tempo, né? Porque eu concordo com o que a Érica falou. Não existe, eu não gosto desse termo novo normal. Normal é uma coisa normal, né? Não existe nem velho normal, nem normal e nem novo normal. O que existe, na verdade, é uma atuação sua diante da situação. Tem um outro filósofo, que é o Ortega y Gasset, que ele fala o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, o meio e o homem, né, o homem como sociedade, né, homem e mulher, eles estão intrinsecamente conectados diante dos movimentos, né? Uhum. Então você tem que olhar quais são as suas circunstâncias e se adaptar e trazer as melhores respostas diante das possibilidades que você tem enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Para agora, nesse momento de pandemia, e para depois de pandemia. E depois da pandemia nós vamos ser outros, tá? Porque o diálogo de agora é diante da incerteza. Mas a incerteza, ela acontece até a gente chegar lá. Quando a gente chegou lá, já não é mais uma incerteza, já é uma outra certeza visando, que a gente fala de potencial, né? É uma potencialidade de... Quando chegou lá, já não é mais potencialidade, já aconteceu. Agora a gente tem outra potencialidade diante das nossas escolhas, diante daquilo que a gente constrói hoje. É o que eu costumo falar, né, Carlos? A gente tem que viver no hoje. Não dá pra gente viver no passado falando, porque antes era assim, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo. E nem se projetar no futuro, né? Porque aí o hoje vai passar, não vai ser feito o que tem que ser feito, porque a gente sabe o que tem que ser feito, tem que ter essa ciência, e vai gerar ansiedade, vai gerar diversos problemas. Então eu acho que o grande recado que a gente pode dar é assim: se mantenha no hoje e se prepare para o amanhã. Esteja preparado para o amanhã. Tem uma frasezinha bonitinha de Facebook, aí, de desenho e tal. Vocês veem que eu sou bastante dessas coisas, né? Eu gosto bastante de filme e tal. Tem uma frasezinha que é o seguinte, né? Que o passado é experiência e o futuro é uma incógnita. Então você tem que viver o hoje, porque é um presente, né? E que presente é esse? É sempre uma grande oportunidade de você se transformar enquanto pessoa. Eu pego esse momento aqui com vocês como uma grande oportunidade de aprendizado para mim, enquanto pessoa. Por isso que é presente, né, Carlos? É um grande presente para nós, né? É um grande presente para nós, né? É uma grande Aproveitando já que nosso tempo também está acabando, tá? O bate-papo tá bacana. Ô, Érica, para finalizar, dentro desse contexto, e o mundo corporativo com a sua área de desenvolvimento, né? Qual é o próximo passo aí para esse formato? Como a gente vai lidar com isso nas organizações, com essa valorização, e principalmente olhando para o EAD? Eu acredito muito que não é o que vai acontecer, né? É o que já vinha acontecendo numa crescente, e o Carlos concorda comigo, porque a gente atua dentro da mesma área, né? Então, o EAD, o ensino à distância, ele já é muito forte, ele já acontece, né? Então, não é o que vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é cada vez mais os profissionais que atuam dentro dessa área desenvolver novas técnicas, novas ferramentas para que cada vez mais tenha mais atratividade dentro daquela ferramenta, onde tenha maior interação, maior diversidade de conteúdo. Então, eu acho que ele já é realidade dentro do mundo corporativo. E ao contrário do EAD tradicional, quando a gente fala em universidades, em cursos, eu acho que a gente tem a oportunidade de atuar dentro de empresas, de corporações, onde a gente tem a maior liberdade de poder criar conteúdos diferentes, né? Então, dentro de um conteúdo de ensino à distância, eu posso ter uma videoaula, um e-learning, eu posso ter um game, eu posso ter uma videoconferência, eu posso ter diversos formatos com uma metodologia de andragogia, que é voltada para o adulto, e eu consigo fazer um mix maior dentro de corporações de acordo com a necessidade. Então, para quem não tem tanta intimidade com essa modalidade de ensino à distância, eu não tenho uma boa notícia, mas ela já acontece, já é fato,
e quanto mais a gente trabalhar essa adaptabilidade para esse novo formato, maior vão ser os benefícios que a gente vai conseguir obter, né? Porque diminuição de custos, eu consigo colocar toda a empresa, toda a corporação na mesma informação, no mesmo tempo, então é o que de fato já acontece e que vai ser uma crescente cada vez maior. Até passo ali para o Carlos, que também tem um pouco de experiência. Carlos, concorda comigo? Já vivencia isso? Concordo, é um movimento que não para mais, né? Está dentro hoje intrinsecamente das estruturas organizacionais. Nós vemos aí grandes corporações com universidades corporativas. Isso denota basicamente que o profissional hoje das empresas ele tem que ter uma grande atenção a isso e é também uma outra grande oportunidade de desenvolvimento dentro do próprio negócio, né? Sim, aquela antiga frase que a empresa emburrecia as pessoas, eu não sei se vocês já escutaram isso, né? Porque às vezes você aprende muito sobre aquela empresa que você atua e você às vezes perde um pouco a percepção do mundo. Hoje as empresas elas estão percebendo o quê? Não, a gente tem que trazer o mundo para dentro do nosso negócio, né? Porque quanto mais eu gerar conhecimento dentro do meu negócio, eu vou oxigenar as minhas oportunidades e as minhas entregas. Eu costumo dizer que a gente consegue melhores resultados profissionalizando as pessoas. E Com só certeza. A educação que vai profissionalizar. É só a educação. Esse é o caminho mesmo. Exatamente. Concordo plenamente, Érica. Gente, agradeço demais mesmo esse bate-papo. Érica, muito obrigado pela conversa, pela troca. Carlos, também muito obrigado. Foi muito bacana nosso bate-papo aqui. Fica o convite para os próximos bate-papos, vocês estão convidados, tá bom? Carlos, mais uma vez, boa noite, obrigado. Érica, uma vez, boa noite, obrigado. De coração, agradeço vocês aí na participação, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Obrigado, gente. Carlos. Até a próxima. Obrigado, sucesso. Até a próxima. Boa noite, tchau. Vocês acabaram de assistir o nosso bate-papo com a Érica Franco e com o Carlos Roberto. Vocês querem conhecer um pouco mais desses dois grandes profissionais, acesse o link deles que estão aqui abaixo do vídeo, através do LinkedIn. Lá vocês vão ter muito mais informações, conhecimentos sobre eles. Também nos acesse, nos encontre nas redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn e o nosso canal do YouTube. Se inscreva, deixa seu like, nos acompanhe, onde você vai receber bastante conteúdos diferentes, conteúdos que não são formatados na prateleira, bate-papos e ideias, onde você possa construir um novo olhar para o seu desenvolvimento. Nos siga, até a próxima. Eu sou o Rodrigo Fernando e até mais. Tchau.